Aqui na parte de histórico é onde a gente vai analisar tanto as moedas que nós temos, quanto as moedas que nós queremos ter, né? Então vamos supor, eu tenho aqui, no caso eu vou dar uma copiada aqui da minha carteira que eu já tenho. Eu tenho Tron, ok? Então vou colocar aqui, Tron. Eu tenho Verge, podemos escrever aqui, tá, ó, XVG. Eu preferi colocar o código, você pode escrever o nome também, mas eu acho que o código fica melhor para visualizar nos gráficos, que ele é menorzinho. Tenho Strong Hand, ok? E vou olhar por enquanto essas daqui. Eu vou pegar uma Bitcoin aqui, porque ela tem um histórico um pouco maior. Então, esse histórico aqui, ele é um histórico mensal. Então você vai colocar o primeiro mês que você quer analisar e vai trazer todos os outros, e aí você não muda mais isso aqui, ok? Então ele tem até aqui, ó, uma mensagem aqui, ó, insira aqui o primeiro dia. Por que o primeiro dia? Eu vou, acho que abrir um Excel aqui para mostrar uma coisa para você, que é uma coisa que eu mexo, né, com o Excel diariamente. Então, até para ficar mais fácil, eu quero explicar isso. Acho interessante explicar isso aqui. Então, quando eu baixo uma base lá, e aí eu tenho uma base, por exemplo, vamos pegar aqui o mês 3 de 2018 que nós temos. Então, eu tenho lá um lançamento do dia 1 do 3, aí eu tenho do dia 2 do 3, aí eu tenho dia 15 do 3, do dia 20 do 3 e assim por diante. Geralmente, eu olho esses valores aqui, vou mudar para data abreviada aqui, fica melhor. Então, geralmente eu olho esses valores aqui, eu quero ver um mês. Como que eu defino o mês 3? O mês 3 vira sempre 1 do 3. Ok? Ele vira sempre 1 do 3 aqui. E ele vira 1 do 3 para todos. Então, geralmente, eu pensei nisso num primeiro momento, de sempre estar olhando o último dia do mês, aqui 31 do 3, e esse 31 do 3 eu estou classificando lá como 1 do 3. Como fica um pouco confuso, aí eu preferi realmente colocar o valor da moeda nesse dia aqui. Aí não fica nem um pouco confuso e fica um valor mensal legal. Não é legal colocar o último dia, porque tem mês que é 30 dias, tem mês que é 31, tem fevereiro que é 28 ou 29, dependendo do ano. Então, colocar ali sempre o valor da moeda no dia 1 do 1 de cada mês. No caso, hoje eu estou no dia 31 do 3 de 2018. Amanhã é o dia 1, eu não vou olhar esses valores amanhã. No dia 2, eu vou lá pegar o histórico e vou colocar os valores que fechou no dia 1. Tá? É importante a gente colocar sempre o valor de fechamento. Ok? Então, eu peguei e comecei a procurar. Então, eu peguei lá do CoinMarketCap e aí eu peguei os dados históricos. Como eu comecei a olhar a partir de 2018, eu quis puxar um ano antes para ter um histórico e já ter uma coisa mais fundamentada ali com um ano de histórico, ia ter um histórico bom, né? No caso da Tron, ó, ela teve histórico a partir de 10, né, do mês de outubro de 2017. Então o histórico dela ainda não está tão confiável porque é um histórico muito pequeno. A Verge ela já tem um histórico um pouco mais confiável. Ele já é maior aqui, ó, ele tem desde janeiro de 2017. A Strong também ela não tem um histórico tão grande. Tem um histórico um pouco menor. Vou colocar aqui. O Bitcoin, ele já tinha um histórico mais confiável. Ok? Então vou colocar esse Bitcoin aqui. Então, apenas preenchendo esses históricos de forma mensal, no caso agora que vai dar 1 do 4, no dia 2 do 4 eu vou estar olhando o valor do dia 1 e vou estar preenchendo aqui para continuar o meu histórico. A planilha já traz o retorno previsto mensal, que ele é uma média disso aqui, tá? Então vamos olhar aqui, ó, 307.2, se a gente filtrar isso aqui, ó, ele vai estar aqui uma média de 307.2. E o nosso risco aqui, ele é um desvio médio padrão. Esses valores eu consegui com base num estudo que eu aprendi lá numa matéria que eu aprendi da faculdade. E é interessante que essa planilha, eu fiz ela com foco em criptomoedas, mas qualquer investimento em bolsa de valores ou qualquer outro investimento é possível usar essa parte aqui, a parte da correlação, até mesmo a carteira dá para adaptar para usar para a bolsa de valores, tá? Então não precisa ser só para criptomoedas. E isso aqui não é uma coisa que eu inventei, eu quero que fique bem claro. Esse que é o valor médio aqui é o desvio padrão, eu peguei, isso aqui eu aprendi, foi uma matéria que eu aprendi na faculdade, então ele tem um fundamento matemático em cima disso daqui. Além da gente ter o nosso retorno médio previsto aqui, que ele é mensal, né, e temos o risco mensal aqui também de cada ativo, nós temos aqui no final os dados da nossa carteira. Só que se a gente olhar aqui, ó, vamos olhar aqui agora, chegar aqui no final, a gente pode ver aqui que não há dados da carteira. Por quê? Porque eu ainda não defini a minha carteira. Como que eu defino a minha carteira? Colocando o valor que eu investi em cada moeda.
Vamos supor aqui que eu não tenha investido em Tron, então eu não vou colocar nada em Tron. Eu tenho R$50 investido em Verge, tenho mais 50 em Strong, e aí eu tenho 100 em Bitcoin. Então, ele vai pegar, para fazer os cálculos da carteira, ele vai pegar todos esses dados aqui vezes 25%, mais todos esses vezes 25%, mais todos esses vezes 50%. E aí ele vai me trazer os cálculos da carteira. Então, aí agora, fazendo aquele preenchimento ali, a gente vai poder analisar que o valor que eu investi naquelas criptomoedas vai me trazer, então, todas as minhas criptomoedas, com o valor que eu tenho nelas, um retorno previsto aí mensal de 157% e um risco de 414%. E aqui eu tenho o valor também do meu retorno mensal aqui, no caso, o retorno de cada mês. Então, a minha carteira me retornou isso aqui esse mês. Nesse outro mês, ela me retornou esse valor a mais. Nesse outro mês, ela cresceu esse valor. Nesse mês aqui, ela caiu esse valor. E assim por diante. Então, lembrando que a parte aqui da nossa correlação, ela que alimenta aqui alguns dados. A parte aqui do nosso histórico, ele que alimenta dados para a nossa correlação, para o ranking e também para a simulação. Fazendo um breve parênteses aqui, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Uma coisa que eu percebi, que eu tive essa percepção nos meus investimentos em criptomoedas, é que se você for olhar aqui, por exemplo, no CoinMarketCap, ou vamos abrir aqui a Binance, por exemplo. Nós temos aqui o valor dela na Binance, né? Então vamos abrir a Binance. Deixar isso aqui mais claro, mais fácil da gente visualizar. Esperar abrir aqui, ok. É que a moeda, geralmente, quando você vai olhar o valor dela aqui na hora de comprar na exchange, no caso aqui eu tenho o Verge Bitcoin, ele está o valor em Bitcoin, né? E se a gente for olhar aqui no CoinMarketCap, ele está o valor em dólar, valor monetário. Eu gosto de pegar a minha planilha de criptomoedas e copiar ela e fazer duas. Em um histórico, eu coloco o preço da moeda, por exemplo, a Verge comprada em Bitcoin. Então, eu vou colocar o preço mensal dela lá, na mesma data, eu vou lá e olho nos gráficos lá, eu coloco o preço que ela é comprada, para mim saber assim, essa moeda em relação ao Bitcoin, que é o preço de compra real dela, será que ela está crescendo ou está diminuindo? Por quê? Porque o preço do Bitcoin ele influencia na moeda. Por exemplo, a Verge aqui, ela subiu aqui 0,58% de fevereiro para março. Né? Aqui a gente está olhando em reais, mas vamos supor que isso aqui é em Bitcoin. Mas em reais, ela caiu 30%. Por quê? Porque por mais que ela subiu em relação ao Bitcoin, o Bitcoin, como ele é um valor muito mais alto, e ele caiu nesse mês, vamos dar um exemplo assim, ele jogou o preço da moeda para baixo. Se eu olhar apenas em valor monetário, eu vou estar achando que essa moeda está caindo. Só que tecnicamente ela está subindo. Por isso que eu gosto de analisar em dois preços. O preço que realmente ela é comprado, tipo, essa aqui é comprada em Bitcoin. Essa aqui é comprada em Doge, então eu vou lá e coloco o preço dela em Doge. Eu deixo uma planilha olhando o preço real dela, para mim estar acompanhando como que ela está o andamento dela. E a outra planilha eu vou colocando o preço monetário dela, que aí a maioria das criptomoedas, né, das altcoins, elas são influenciadas pelo Bitcoin. Umas são compradas diretamente pelo Bitcoin, outra é, vamos supor, a Stronghold que eu tenho lá, na outra planilha eu olho o Doge, porque ela é comprada por Doge. Mas o Doge dela, ele é comprado por Bitcoin. Então o Bitcoin, querendo ou não, ele influencia o preço. Eu acho interessante você analisar esses dois preços. Tanto o preço do token, né, que se fala, que parece que chama token, e o preço monetário dela mensal, tá? Então é uma dica que fica aí para você.